Craque da arquibancada! Estamos aqui mais uma vez no Na Meiuca e hoje um podcast especial sobre Copa do Mundo. Os favoritos, as zebras, os vexames, a análise definitiva na Copa do Mundo 2026. E claro que a gente vai falar da seleção brasileira. A nossa análise e te convido para você estar aqui na nossa mesa. Quer também dar sua opinião? Chama a gente no particular, senta com a gente, vamos analisar a Copa do Mundo. E eu tenho aqui ao meu lado o especialista, ex-jogador, o verdadeiro Na Meiuca, Thiago Barcelos. Seja bem-vindo, Thiago. Fala, Renato. Pô, que época bacana para fazer um podcast, ter esse papo, né? Copa do Mundo. Acho que para quem gosta de futebol é o melhor momento que tem, né? A gente espera 4 anos para viver isso aqui. Eu vim até de Brasil, você também, porque tô muito empolgado e muito feliz aí para começar essa Copa do Mundo. Tenho que agradecer o Tico, que me emprestou essa camiseta do Brasil, que eu tava sem. A minha tá chegando da China. Grande Tico aqui nos bastidores do SampaCast. Falou, Renato, coloca a camisa do Brasil aí pra gente entrar na torcida. E hoje vamos fazer todas as análises, as eliminatórias, os amistosos, quem se lesionou, quem não se lesionou, quem vem como favorito, quem é o vexame, quem são as zebras. Mas vamos começar, Thiagão, falando Espanha e França, o que todos os analistas estão falando que são as duas seleções mais completas. Você acha que essas dão um passo na frente ou tem mais alguma seleção por aí? Olha, Renato, sem dúvida nenhuma, a França, pelo que vem fazendo aí nos últimos anos, pelos jogadores que tem, são destaques nos times, né, do mundo. E realmente a França, para mim, é a grande favorita, é a maior favorita. E a Espanha, por ter o Yamal, né, por ter outros jogadores que são muito bons e decisivos, e pela história, também é forte favorita. Mas eu posso colocar aí Portugal, Inglaterra, o próprio Brasil, né, pela tradição e pela força que tem o peso da camisa. Não tem como descartar o Brasil. Mas eu considero realmente a França e a Espanha como as grandes favoritas. Mas Copa do Mundo não é assim, né? Copa do Mundo nem sempre o favorito ganha. E é uma competição que envolve muita emoção, né? Tiro curto. Então, acho que pode ter seleções aí surpreendendo. Não só a Copa do Mundo, mas o futebol. Por isso que a gente gosta tanto do futebol, porque como se falava antigamente, é uma caixinha de surpresa. Nem sempre o favorito ganha. Já vimos o Ituano sendo campeão, Bragantino. E eu acho que vai ser uma seleção inédita campeã nessa Copa dessa vez, hein? Tem alguns correndo por fora, mas claro que a Espanha é a grande favorita junto com a França. A Espanha pelo jogo coletivo, há muito tempo fazendo o mesmo esquema tático. A França com as peças individuais que depois formam o conjunto, tem muita gente individual ali, então a França é a grande favorita, como você disse, mas eu coloco Portugal, coloco Japão, coloco Holanda, algumas que nunca beliscaram uma Copa do Mundo, que eu acho que tem chance de levar. Mas acho que o talento individual, encontrando a organização coletiva, a gente vê que quem ganha a Copa do Mundo é quem se organiza no meio da competição, né? Não é quem começa forte, quem lá no meio começa a se ajustar e a gente vai se ajustando. E você falou de Portugal. Vamos falar um pouquinho, Portugal é a favorita de verdade ou apenas mais uma promessa que a gente vê, só porque tem o Cristiano Ronaldo, a gente sempre aposta em Portugal, e é a última Copa do Cristiano, né? Eu te falo que Portugal tá forte e não é pelo Cristiano Ronaldo, não. É por todos os outros jogadores que estão voando nos clubes, né? Estão com uma temporada incrível aí, Vitinha, João Gomes, enfim. Tem outros jogadores aí que estão em mais destaques que o próprio Cristiano Ronaldo, que ainda tá bem, né? O Cristiano Ronaldo ainda tá performando, apesar de estar jogando uma liga secundária, mas ele ainda tá super bem fisicamente, e então que pode fazer a diferença ali nos minutos finais. Eu não acredito que ele vá ser titular, eu não sei, eu preciso acompanhar melhor a seleção de Portugal para te afirmar isso, mas eu acho que ele não, se ele for titular, ele não vai jogar os 90. Né? Então eu acredito que se o treinador de Portugal vai colocar ele para decidir ali no segundo tempo, enfim. Mas é um cara que ainda tem essa condição de decidir. Mas os outros jogadores de Portugal estão muito bem. Estão muito bem. Então Portugal pode ser sim uma seleção que vai chegar, mas é como você falou, a seleção que começa a Copa, o mesmo time que começa a Copa, os 11, não são os que terminam a Copa. Pode ter certeza.
não é o mesmo time, os 11 você vai ver na França, no Brasil, na Espanha, Portugal, os 11 que começaram a Copa não vão ser os mesmos 11 que vão terminar. Então, esse equilíbrio que você falou da seleção que conseguir ter durante a competição, em termos de cartões, lesão, né, esquema tático, é a equipe que mais vai ter condição de chegar longe. Como a gente lembra ali na Copa de 94, o Raí era o grande nome, no finalzinho entrou e foi até o final. A gente tem outras Copas, isso acontece. Já em relação a Portugal, eu acho que eu gosto de destacar muito o Rafael Leão, que eu acho que agora ele tá mais preparado que as outras Copas, é um cara diferenciado, além como o Vitinha, né, que tá no auge aí, então a gente espera muito dele. E as outras Copas a gente precisava muito do Cristiano Ronaldo. Eu acho que agora Portugal finalmente é um elenco, né? Então eu acho que por isso que Portugal vem forte, muita gente apostando em Portugal. E seria gostoso ver Portugal levando, né? Ver Cristiano Ronaldo levando uma Copa do Mundo. Acho que vai ser a segunda seleção de muita gente aqui no Brasil, ainda mais para essas origens que a gente tem de Portugal. Eu, por exemplo, meus avós são de Portugal. Então a gente tem um pezinho lá em Portugal que seria interessante. E claro que a gente tem que falar do Brasil. O Brasil chega como favorito, como incógnita. Como você enxerga? A gente está com muitas lesões, muitos jogadores lesionados, principalmente o Neymar. O que você vê do Brasil? Renato, o Brasil sempre vai ser favorito, né? Um time que é pentacampeão, com grandes jogadores aí atuando nos clubes, não tem como o Brasil, o peso da camisa é muito forte, né? Porém, é uma seleção que não tem a confiança de todo mundo, né? Tem o peso da camisa, da tradição, mas é uma seleção que não tá passando muita confiança. Então, assim, favoritismo existe. Porém, eu acho que é uma seleção que vai sofrer para chegar. Ali vai classificar, até porque a chave, o grupo não é tão forte. Agora, no mata-mata, eu acho que vai sofrer porque é uma seleção que carece de qualidade, assim, de qualidade para individual, né? Aquele jogador que realmente decide, porque o nosso grande jogador, ao meu entender, que é o Neymar, que é o jogador que realmente pode fazer a diferença ali, como já fez Ronaldinho, como já fez o Gaúcho, como já fez outros jogadores, Romário em 94, seria o Neymar esse ano, né? E ele não tá bem, né? Não tá em condições físicas para fazer essa diferença. Então eu acho que a seleção vai meio aos trancos e barrancos ali. Ganha de 1-0, de repente ganhar nos pênaltis. Mas eu não acredito que vai ser uma seleção que vai encantar os olhos ali. Vai ser um título, se vier o Hexa, vai ser um título sofrido a cada jogo. Eu vejo que o Brasil tem um teto muito alto, então a gente tem um potencial gigantesco, só que está com um piso muito frágil. Então a base está muito ruim, e principalmente por quem organiza a seleção brasileira. Então foram vários técnicos passando durante esse ciclo. A gente não criou, como eu disse antes, a Espanha já consolidada como um time, como estratégia. Por exemplo, a zaga nunca jogou junto, tá cada hora mudando essa zaga, então já não mostra tanta confiança. Alguns jogadores que foram convocados, às vezes um pouquinho estranho, né? Queria até que você falasse do Ederson, que acabou de ser convocado no lugar do Wesley. A gente vê alguns nomes, não sei se nem deveriam estar lá, mas coisa estranha, né? O que você achou dessa convocação do Ederson para lateral direito, que ele não vai jogar na lateral direita? Antes de falar dessa convocação, sobre isso que você falou da questão de ter uma base, né? Portugal, por exemplo, é uma seleção que vem mantendo uma base há muito tempo, né? Foram campeões da Euro e eles vêm pegando confiança, né? O povo, inclusive, hoje já acredita que Portugal pode conquistar um título de Copa do Mundo, né? Coisa que há um tempo atrás isso não existia, mas eles vieram crescendo como grupo, né? Mantendo uma base. A Espanha nem se fala, já há muito tempo com um elenco quase que o mesmo, né? Os jogadores tendo rendimento nos clubes e sendo convocado e dando resultado, a Argentina idem. Então, assim, eu acho que o Brasil está um pouco atrás em relação a isso. Por quê? Porque a gente está carecendo de matéria-prima ali, de jogadores que realmente mereçam estar ali. Aí a gente entra na sua segunda pergunta aí do Ederson. Pois é, Renato, a gente sempre vive isso em Copa do Mundo, né, cara? Convocações estranhas.
caras que você nunca ouviu dizer, ou pelo menos ouviu pouquíssimo, e de repente tá ali entre os 26 convocados, né? Eu lembro que, apesar que o Grafite, né, cara, o Grafite já era um jogador um pouco mais conhecido do povo brasileiro do que alguns que foram esse ano. Mas o Grafite também não era um cara da Copa do Mundo naquele ano, e foi convocado de última hora. Zé Carlos, lateral direito. Eu não sei se você tá lembrando desses nomes do Zé Carlos, mas enfim, tiveram vários jogadores que foram convocados na seleção em Copa. Você fala, caramba, esse cara tem tanto cara melhor, né? Tanto cara performando mais nos clubes. Daí a gente começa a criar teorias, né? E a seleção sempre foi uma vitrine ali para empresário, para clube, né? Então, assim, é difícil afirmar, porque é um negócio que é bem delicado. Mas tem muito esquema, né? Então um exemplo, por exemplo, foi o Hugo, goleiro do Corinthians, que ele nunca foi convocado, ele mudou de empresário, na semana seguinte ele foi convocado para o Brasil. Não tá na Copa, mas também foi uma convocação bem estranha. A gente tem vários goleiros na frente. O Hugo é um grande goleiro, mas eu via muita gente na frente do Hugo e do nada ele não era convocado, muda de empresário, O Ederson tá para ser vendido ou já foi vendido, ainda não foi anunciado, mas tá indo pro Manchester e aí a gente vê ele indo para a Copa e será que isso tem ligação dessa convocação com a venda dele? Olha, pode ser muita coincidência, né? Porque, de repente, né? Mas é assim, a Premier League, ele tá numa possível negociação com o Manchester aí. A Premier League tem como regra, uma das regras para você atuar, além de você ser cidadão europeu, ter a dupla cidadania e não ocupar vaga de estrangeiro, você precisa ter um número X ali de jogos pela sua seleção, né? Jogos oficiais, para você poder atuar na Premier League. Não basta você só ser bom, o clube só ter interesse e pagar a grana que for. Não, você precisa ter números de jogos pela sua seleção. E calhou agora dessa especulação dele ir para o Manchester e ele ser convocado para a seleção. Será? Será que tem a ver? Enfim, são coisas do futebol, né? Coisas de bastidores que pode ser que um dia isso venha à tona, pode, mas pode ser que não, né? Isso eu lembro que na época do Luxemburgo aconteceu muito, né? Luxemburgo convocou uns caras que malucos, de repente esses caras estavam jogando na Inglaterra, né? Enfim, Renato, coisas que acontecem na seleção brasileira, talvez aconteça nas outras seleções, mas como a gente é brasileiro, a gente se preocupa mais com a nossa, né? E eu espero que o Ederson ajude, né, cara? Não era o cara que eu iria convocar, mas futebol tem disso, né? Tem um cara que não tá no auge, mas é um cara que eu gosto muito do futebol, que é o Gerson, que tá no Cruzeiro, que eu acho que estaria um pé na frente do Ederson, assim como o Matheus Pereira, eu nem sei se ele tava nessa pré-lista, o Matheus, mas é outro que tá faltando um camisa 10 pra gente, e o Matheus tá voando no Cruzeiro, então tem outros nomes na frente, ou mesmo um lateral direito, que a gente também precisa, alguns laterais direitos bons, mas claro que a gente tem que falar do Neymar. Será que essa ausência desse primeiro jogo dele na Copa vai fazer alguma diferença? Foi importante trazer o Neymar para elenco? Ele vai conseguir performar na Copa? Como você enxerga o Neymar? Ah, pra mim o Neymar é essencial, cara. Eu sou fãzão dele. Aliás, não só eu, como acho que o mundo do futebol, né, admira muito ele como jogador, como pessoa de grupo, né? E eu acho que o Neymar tinha que estar nesse grupo, porque 26 jogadores convocados precisa de um cara ali de vestiário também. Ah, mas o Neymar não vai performar, não vai jogar como sempre jogou, como se espera, mas ele ali no grupo ele é fundamental. Como o Cristiano Ronaldo e o Messi também foram convocados e estão no elenco com essa finalidade de vestiário, né? Porque o jogador ele precisa ter ali o seu desempenho no campo, mas ele também precisa ser um cara que tenha voz e no vestiário. E o Neymar tem essa finalidade também nessa convocação, né? E dentro de campo, eu acho que o Neymar, com 50%, 60% da condição dele, ele pode fazer a diferença numa bola, né? De repente, numa bola parada, numa falta, ou
enfiada de bola ali nas costas do zagueiro, que ele tem essa visão de jogo, ele tem essa genialidade. Ele não vai ser o Neymar de arrancar com a bola, driblar 2, 3, como ele fazia antes, mas ele é um cara de uma visão de jogo e uma inteligência fora do normal, coisa que eu não vejo em ninguém na seleção. Não tem ninguém igual com a inteligência dele. Então eu convocaria sim e eu colocaria para jogar. Talvez não de titular, mas segundo tempo, dependendo da situação, eu ponho o Neymar, porque num lance ou outro ele decide o jogo. 1-0, vitória nossa e vamos para cima. Eu puxei aqui a pergunta anterior, o Ederson ele não tem dupla cidadania, então ele só é brasileiro, eu puxei nessa nossa teoria, que brasileiro agora adora ser técnico e ter teoria. Eu acredito que você do outro lado também tem as suas teorias, deixa aí nos comentários, vem conversar com a gente. Já falando do Neymar, eu já tenho uma opinião diferente, eu já acho que o Neymar não devia nem ter ido para a Copa, eu acho que ele mais atrapalha do que ele ajuda. Ele é um bom cara de vestiário, como você disse, vai blindar muito o jogador na hora que ter a pressão, então dar entrevista, chamar atenção, assim como o Ronaldo, na hora que cortou o cabelo na Copa, chamou atenção para ele, tirou a pressão nos outros jogadores. Isso auxilia, mas eu acho que ele não consegue performar. E a gente acaba tirando uma vaga de alguém que poderia estar performando, como o João Pedro. Você coloca ele, ele consegue resolver. Eu vejo que é uma tabela muito difícil, né? São 37 dias de competição, 7 partidas, um jogo a cada 5 dias. Então a recuperação não é legal, ainda tem viagens nesse meio do caminho. Então o Neymar vindo de lesão, não está performando no Santos. A gente vê que nem contra o Curitiba, contra os times menores, Chapecoense, ele conseguiu performar. Se puxar esses últimos jogos do Santos, que jogo o Neymar decidiu? Então, ele não consegue decidir no Campeonato Brasileiro, vai decidir com a Bélgica, com a Alemanha, com a França. Então, acho que ele acaba atrapalhando e a gente poderia levar um nome que daria resultado, que na hora que tá precisando, coloca lá e vai correr e vai puxar a marcação. Não sei, eu já não fui muito a favor dessa convocação do Neymar. Espero que eu esteja errado. E você acha que esse João Pedro foi lamentável ele não tá? Ou o Estevam, que a gente também perdeu, a gente perdeu vários jogadores, o Militão. Como você vê essas perdas e esse balanço dessa convocação? Quem você colocaria, quem você tiraria? Eu levaria o João Pedro, levaria o Pedro do Flamengo, eu levaria vários outros jogadores no lugar de alguns que estão lá, né? Vai ser um assunto para um próximo podcast, porque é tanta coisa aqui para falar de cada um. Mas assim, eu levaria o João Pedro, levaria o Pedro, levaria o Matheus Pereira, levaria outros jogadores, não levaria Léo Pereira de zagueiro, não levaria Paquetá, enfim. Assim, eu juro, vai precisar de um outro episódio nosso aqui de conversa para falar de cada um. Agora, falando sobre o Neymar de novo, o Rames Rodrigues voltou a jogar pra caramba pela seleção colombiana. Sempre jogou, né? Só joga na seleção. Mas é isso, cara. Tem jogador que é feito pra esses jogos, cara. Assim como o Guerreiro no Peru, né? Então, sempre performou. Então assim, a nossa esperança, a nossa que eu falo de brasileiros, é que o Neymar seja esse cara que não tá performando no clube, não tá jogando bem no clube, mas veste a camisa da seleção e se surpreende. Então te dou um desafio de bate-pronto, Thiagão. Vou falar o nome de alguns jogadores aqui. Você vai lembrar de algum lance importante na Copa desse jogador. Se eu falar Ronaldinho Gaúcho, que lance você lembra dele de Copa do Mundo? Vários. Fala um. O gol contra a Inglaterra. O Inglaterra, marcante. Certo. O Pombo, o Richarlison. 0. Você não lembra o gol de bicicleta que ele fez? Tá, mas tudo bem. Vai, beleza. Mas se tem alguns lances certo. que a gente... Romário. Não, Romário nem se fala também. Vários gols de... Agora um lance... Bate pronto contra qual que foi lá em 94? Estados Unidos. Estados Unidos, né? Bebeto o gol de cabeça contra a Holanda, que ele subiu mais que aqueles caras pirulão. E o Neymar, que lance você lembra dele decidindo na Copa do Mundo? Não tem, mas assim, o histórico do Neymar em Copa do Mundo foi, cara, aquele tomou a joelhada nas costas, aquele ficou fora, era o ano dele, né? Ali ele ia arrebentar, ele tava voando, então ele teve um histórico de lesão ali que foi triste pra ele. Mas quem sabe ele é genial
e ele consegue, dessa vez, mesmo não em boas condições físicas, ele consegue fazer algo dessa genialidade que ele tem. Porque, cara, se você conversar com todos é um exagero, mas com a maioria dos ex-jogadores, dos próprios que estão atuando hoje nos clubes, que não foram convocados injustamente, todos vão falar assim, o Neymar tinha que estar. O próprio João Pedro foi um cara que fez campanha para o Neymar estar. Tanto é que ele falou, pô, o Neymar foi e ficou de fora. Mas é isso, porque todo mundo conhece a genialidade dele, sabe? Eu tenho amigos que jogaram com o Neymar, treinaram todos os dias com o Neymar, conhecem o Neymar de vestiário, e os caras falam, esse cara é um fenômeno, é um monstro, tipo, ele tem que estar na seleção. Então, eu tô acreditando muito nisso, né? E ele superar a questão física com essa genialidade. Você falou da lesão que ele teve nas costas. Eu acho aquele ano era o ano do Brasil ganhar a Copa. Então o Brasil estava muito bem naquela Copa. E a ausência dele afetou não só ele, mas o time inteiro. Você viu que o time já entra abalado depois da ausência, com a camiseta dele. Alguns jogadores. E eu tenho medo que isso vai interferir novamente em mais uma Copa. Que ele não possa resolver, ou que ele se machuque novamente. Isso destabiliza o time que espera muito do Neymar. Então, por isso que eu falo que às vezes a ida dele pode ser um pouquinho prejudicial. É um ponto a se pensar mesmo, essa questão da pressão da mídia, da torcida, de coloca o Neymar, coloca o Neymar. Mas eu acho que o Ancelotti, ele é muito inteligente em relação a isso, sabe? E ele vai saber usar o Neymar, né? Ele não vai ceder à pressão de torcida se caso ele não ache que o Neymar não seja útil naquele jogo, tá? É, e ele tem um conhecimento tão profundo de futebol, de tática, né? Ele tem uma leitura tão grande que ele vai saber usar o Neymar na hora certa, né? E eu acho que o Neymar vai ser um cara, ele tá numa outra energia nessa Copa. Naquela Copa, houve todo esse movimento do tipo, pô, vai com a camisa do Neymar, homenagem ao Neymar, porque realmente ele era o cara. Hoje ele tá indo pra seleção, mas ele não é o cara. Fala-se muito mais de Vini Júnior, de Rafinha, de outros caras do que dele. Tanto é que a seleção tem notícias diárias da seleção, se fala, obviamente, da recuperação do Neymar, mas ele não é um cara que fala assim, o Neymar é o 10, vai ser o 10. Ele tem que se recuperar para ser o 10. Não. Já se escala a seleção com Matheus Cunha, com outros caras, e o Neymar tá ali tratando. Então eu acho que a vibe da seleção hoje, né? O momento da seleção hoje não é priorizando o Neymar. Neymar vai ser mais um. Por isso que eu acho que ele não vai atrapalhar nesse sentido. Então, eu acho que o ponto que você levantou antes, que ele resolve numa falta, num escanteio, eu acho que isso também é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Hoje, muitos jogos são decididos em falta e escanteio, porque tem poucas qualidades E ninguém tem, né? Ninguém bate falta lá, né? Tem o Matheus Pereira, o Léo Pereira, perdão, o zagueiro Léo Pereira, que é um zagueiro, que não é, que nem era o Davi Luiz, assim, mas não é um baita batedor de falta, né? Eu acho que o Neymar é um cara pra isso, pra bater pênalti, inclusive. Então é um ponto. Eu queria que você falasse um pouco do Marrocos. O Marrocos teve 2 baixas, mas veio bem na Copa anterior. Você acha que ele vem como zebra? Já vem uma nova potência? A gente tem que se preocupar com esse Marrocos ou não? Ainda mais que é o primeiro jogo onde tem maior pressão. Não, tem que se preocupar sim, porque a Argentina, apesar de ter sido campeã, ela perdeu pra Arábia no primeiro jogo, né? E podia se complicar ali. Então, assim, primeiro jogo, estreia, nervosismo, e o Marrocos vem numa crescente absurda, né? O time sub-20 do Marrocos é campeão do mundo. Então, assim, já não é mais aquela seleção de segunda prateleira, né? Ela já subiu um patamarzinho aí, tá chegando nas grandes seleções, porque uma seleção que faz semifinal de Copa, depois tem uma equipe sub-20 campeã do mundo, com jogadores nos melhores clubes do mundo, né? Então já é uma seleção que precisa ser respeitada. Não acredito, na verdade não acredito, eu acho que não dá para cravar que uma seleção que foi bem numa Copa vá bem na outra. Que são 4 anos, enfim, muita coisa muda. Mas é uma seleção que você precisa jogar com muita atenção, tá? Porque
jogar achando que, vamos ganhar a hora que quer, vamos ali, a gente é o Brasil e... Não, aí vai tomar, né? Como a Argentina perdeu da Arábia, como eu falei. Então, assim, Copa do Mundo tem muita surpresa, cara. 1-0, você tá fora da Copa, no mata-mata, entendeu? Se destacou uma conquista do Marrocos, eu vou destacar outra, que foi na Olimpíada de Paris. Eles conquistaram o bronze, mas a campanha foi muito boa. Eles venceram a Argentina por 2-1, venceram os Estados Unidos por 4-0, perderam a semifinal de virada. Eles saíram ganhando da Espanha, tomaram a virada e na disputa de bronze meteu 6-0 no Egito. Então, a gente vê que tem uma base boa, que a Olimpíada é praticamente um sub-23, com 3 jogadores acima. Então, eles estão com uma base boa, já vem com uma estrutura legal. Então, eu acho que é um time a se preocupar. E eles estão Não sei acho quantos jogos sem perder. quase 30 jogos sem invictos. Então, eu não estou muito otimista, né? Quanto você. Eu acredito que o Brasil não ganha do Marrocos. Eu receio até que a gente vai perder para o Marrocos. Ganha bem do Haiti. E depois vai ser difícil, porque a Escócia vai ter chance de desclassificar na última rodada junto com o Brasil. E aí a pressão vem toda em cima do Brasil e vai ser a hora do Brasil mostrar que está preparado. Porque no último jogo acho que vai vir a pressão tendo que ganhar da Escócia, e a Escócia também preparada. A Escócia é um time que gosta de jogar atrás, gosta de ser retranqueiro, vai vir a pressão, às vezes a bola não entra. Eu tô preocupado até de ser o maior vexame do Brasil e a gente não passar nem da primeira fase. O que aconteceu no futebol mundial é que muitas seleções, né, muitos países que eram pouco conhecidos assim de tradição, né, de formar grandes jogadores, de terem grandes seleções, de terem nos maiores clubes do mundo terem jogadores de tal nacionalidade, hoje já tem, cara. O futebol mundial ficou globalizado, assim, no sentido países como Egito. Cara, quando que você ia imaginar que o Egito ia ter uma baita seleção? Né? Um jogador como Salah, né? África do Sul, idem, enfim, Austrália, todas as seleções têm jogadores nos clubes grandes do mundo. Então, o futebol ficou muito igual. Antigamente que tinha ali a Itália, Brasil, Espanha, Alemanha, agora já tem muita seleção boa, com muitos jogadores experientes, cara rodado, calejado, que não sente a pressão. Então, assim, tanto o Marrocos, que já está se firmando no mundo do futebol, como outras seleções que são menos expressivas, podem surpreender sim, cara. Tem muito jogador bom. O Brasil, há diversas Copas, a gente tinha os melhores laterais, né? Jorginho, Branco, Cafu, Roberto Carlos. E agora o melhor lateral é o Hakimi do Marrocos, né? Exato, então, é isso. Quando você imaginar uma década atrás que ia ter um lateral marroquino como o melhor do mundo, né? Então, assim, eu entendo a sua visão de que o Brasil pode ser um vexame, porque tem seleções muito bem preparadas, com caras muito bons, né? Com treinadores bons. E agora eu sou otimista por natureza, né? Assim, eu realmente não acho que o Brasil vá chegar longe de uma maneira assim brilhante, mas eu acho que pode chegar, porque mata-mata é aquilo, né? Mata-mata é uma bola parada, de repente vai para pênalti, ganha nos pênaltis. Então, assim, eu vou torcer e vou acreditar até o fim. Mas eu entendo que o Brasil hoje não é das seleções que enche os olhos, não. Eu queria que você falasse um pouquinho da Argentina, né? Que vem para defender o título, as últimas temporadas ganhando Copa América, ganhando Copa do Mundo. Ela vem ainda forte ou ela já perdeu a sua força e já tem esse desgaste? Começa a ter aquele declínio que é normal, como a gente viu a Itália tendo, a Alemanha, o próprio Brasil. Renato, é o que eu tô falando, assim, é uma seleção que qualquer campeonato que entrar vai ser a favorita pela tradição. Só que tradição não ganha jogo, né? Tradição, se você não mostrar ali nos 90 minutos que você merece a vitória, você é surpreendido e tá fora da Copa, né, por uma seleção menor. Então, eu acho assim, a Argentina, ela tá vindo quietinha. Você vê que se fala pouco, pelo menos aqui no Brasil, não tá se falando tanto da Argentina. Se fala mais de França, de Espanha.
Mas, cara, tem jogador monstro lá, né? E o Messi ainda tá performando. Como o Cristiano Ronaldo em Portugal, o Messi ainda pode surpreender ali. E o Messi é o cara da bola parada, é o cara que é o Neymar pra gente, né? É o cara que vai fazer uma jogada individual ali, vai acertar um chute fora da área, vai enfiar um cara nas costas ali. Então, assim, tendo o Messi em campo, você pode esperar tudo, cara. Que é aquele cara que decide de falta e escanteio que a gente falou É, tanto. é. E é isso, Copa do Mundo você vai decidir muitos jogos assim, entendeu? E obviamente o Messi não vai ter a mesma performance que ele teve na última Copa, ele tá 4 anos mais velho, ele tá jogando nos Estados Unidos, que não exige tanto, mas ele ainda é um gênio. Então, assim, a seleção da Argentina vai vir forte, como a Alemanha também, pelos jogadores que tem. É uma pessoa que eu queria ver na Copa, toda a Copa achava que ia estourar e não estourava, era o Dybala, não foi convocado. Eu esperava ele falar, essa Copa agora vai ser a dele, mas nem convocado foi. E eu queria que você falasse da Inglaterra, toda a Copa, as últimas, por exemplo, a Inglaterra sempre chega como uma das favoritas, parece o Inter aqui em São Paulo, quando começa o Campeonato Brasileiro, o Inter sempre é um dos favoritos, mas no final sempre dá vexame e não chega, né? E a Pois Inglaterra é. vai dessa vez? Putz, cara. Bom, o Harry Kane tá voando, né? Só que ele não joga sozinho. Essa é a questão, né? Você pode ver, toda seleção tem um jogador muito, muito bom. Mas é um jogo coletivo, né? Então, tá, o cara pode decidir, mas o time precisa ajudar. E a seleção da Inglaterra, ela não tem um conjunto que enche os olhos, né? Não tem ali os 11 que você fala, caramba, meu, cada posição tem um cara bom. Então, assim, pra mim a Inglaterra é uma incógnita, tá? Não consigo ver a Inglaterra campeã do mundo, mas é uma seleção que vai bater de frente até ali o mata-mata, ali umas quartas. É isso que eu vejo na Inglaterra. Mas eu acredito muito nas seleções sul-americanas, cara. Eu acho que os sul-americanos eles têm mais condição de chegar longe, de semi, fazer final, do que seleções como Inglaterra, Holanda. Holanda, exatamente. Aí tô tirando dessa fala aí a França e a Espanha, É. tá? Que pra mim, pô. Mas eu acho que as seleções sul-americanas vão chegar. Eu acho que a Sul-Americana é bem fraco para esse ano. Acho É que o mesmo? Uruguai, Colômbia, que eram as grandes forças, já não vem tão forte esse ano. Eu já não vejo a Sul-Americana tão forte. Eu acho que Inglaterra, Holanda, Portugal, Japão, até falando um pouco de Japão, eu queria que vocês falassem das zebras, né? Quem você acha que pode surgir aí? A Noruega, Japão? Que time, assim, você acha que pode vir e surpreender? Japão. Japão. E Japão merece, hein? É. Pô, a gente já viu semifinal com Coreia e o Japão não chega, né? Eu acho que eu torço muito pro Japão, porque eu acho que o futebol japonês é um futebol merecedor, cara. O que os caras trabalham bem lá, a liga japonesa é uma liga incrível, super organizada, que valoriza os jogadores japoneses e os estrangeiros. Eles vêm fazendo um trabalho na seleção de base, inclusive, muito bom. Eu torço muito pro Japão, cara. E o Japão tá jogando bem, né? Assim, eles vêm com o elenco já há muito tempo juntos, né? Um baita entrosamento. Tanto é que você viu o jogo contra o Brasil. Deu um sufoco no Brasil. E eu acho que pode ser uma zebra aí, né? Real. E eu torço muito. O Japão teve duas baixas, né? O Mitoma e o Minamino, que são dois jogadores importantes, então reduziu um pouco o potencial do Japão, mas eu acho que ele vem forte, o único que entrou no grupo da morte, um grupo difícil, o Japão, e logo na sequência pega os vencedor, o primeiro e segundo colocado do grupo do Brasil. Então o caminho do Japão não é um caminho fácil, mas eu acredito muito no Japão, acho que o Japão vai longe, eles vêm crescendo, a última Copa foi uma falha ali, Foi. tava para ir para os pênaltis, o Nossa. escanteio, todo mundo vai para a área, toma aquele contra-ataque, já ali já ficou, já era, acho que o ano do Japão,
e o Japão não conseguiu chegar, assim como também era o ano da Inglaterra. E a Inglaterra, também acho que o grande ano da Inglaterra foi quando o Brasil eliminou com o gol do Ronaldinho, né? Ali era o ano da Inglaterra, a Inglaterra vinha forte, mas ainda a Inglaterra ainda tá no páreo. E eu queria que você falasse das novas regras que vai ter aí na Copa, tá surgindo coisa nova. Você acha que Copa do Mundo é hora de testar essas novas regras? Deviam ser testado antes? É legal? São interessantes essas novas regras? Não são? Você, como ex-jogador, o que você acredita aí dessas regras? Substituição tem que ser rápido, lateral, escanteio, não pode mais tampar a boca, alguns assuntos aí que você, como ex-jogador, você acha que Copa é hora de fazer laboratório? Olha, laboratório realmente eu acho que não era o momento, né, de ser testado. Podia ser testado em uma Copa América, né, na Eurocopa, enfim, torneios que antecedem uma Copa do Mundo e são importantes também, mas eu acho que essas mudanças só vêm a agregar para o futebol, né? Eu não sei todas de cor, então vou pegar aqui, fiz uma colinha aqui, ó. Então vamos lá, eu vou falar das principais, né? São laterais e escanteios um limite de 5 segundos. A maioria antes de eu falar de cada uma, a maioria é para dar dinâmica no jogo, tá? É para ficar com mais tempo de bola rolando, né? E então assim, pô, lateral e escanteio com limite de 5 segundos. Eu acho maravilhoso, porque, pô, uma bola sai no lateral ou sai no escanteio, o cara vai andando até o escanteio, arruma a bola, espera o time todo chegar na área. Pô, isso aí já comeu 1 minuto, 2 minutos, né? Então achei excelente também. Aí a gente tem coisas de arbitragem, como sair de campo, ser expulso se protestar contra o juiz. Legal, porque precisa. Acho que o futebol tá chato com esse negócio de toda hora tá em cima do juiz, né? Eu acho que é um péssimo exemplo para a criançada, de toda hora, toda marcação você vai em cima do juiz e peita juiz, enfim. Acho isso interessante até como exemplo, como formação no futebol. Outra coisa para dar dinâmica no jogo aqui, que vai ser mudado, substituição em 10 segundos. O cara tem que sair em 10 segundos. E se ele não sair em 10 segundos, ele vai ter que ficar 1 minuto fora. O cara vai esperar. Se ele não sair nos 10 segundos, ele vai ficar em campo. E o cara que vai entrar, ele tem que esperar 1 minuto para entrar. E só vai entrar quando parar o jogo. É no mínimo 1 minuto e só vai entrar quando parar o jogo. Então isso também vai agilizar o jogo. Agora vem uma bem legal, bem polêmica, que é proibido cobrir a boca para falar. Eu acho isso sensacional, porque muitas ofensas, e muitas ofensas racistas, inclusive, vêm nesses momentos. Né? O cara tampa a boca e agride né, verbalmente, enfim, faz um ato racista ali com o seu adversário, tampando a boca, aí não tem leitura labial, não tem como provar, enfim. Então eu acho isso excelente, tá? Esse negócio de proibir tampar a boca. E outra coisa legal também teve que entrar o atendimento médico no campo, o cara caiu ali por lesão, ele vai sair e vai ficar 1 minuto fora. Independente se ele sair do campo e levantar, ele vai ficar 1 minuto fora. E 1 minuto no futebol, Renato, é tempo, hein? Pode acontecer muita coisa em 1 minuto. Você ficar com um jogador a menos por 1 minuto é tempo. Então, assim, acabou esse negócio de ficar caindo por cera, né? O cara sabe que pode prejudicar a equipe ficando 1 minuto fora. E aí tem outras coisas. Então, aí tem umas coisas, uns detalhezinhos que eu não acho que é tão relevante, assim, como o uso do VAR, né? Não é uma coisa assim tão novidade. E é isso, essas são as mudanças que a FIFA vai implementar agora na Copa do Mundo. Eu acredito que vai melhorar, principalmente a dinâmica do jogo, né? Mais bola rolando. E tomara que dê certo. Tem um atendimento médico que agora, cara, tem a punição de tempo, ele tem que ficar 1 minuto fora, ou quando o goleiro cai, não pode mais fazer aquela rodinha de reunião, que eles faziam demais. Mas acho que do VAR é interessante a gente levantar com algumas coisas que o VAR não podia atuar, que agora vai poder atuar. Então, segundo amarelo, que resulta o vermelho, então não só na expulsão direta, o VAR vai atuar. Erro de identidade, então quando faz uma falta ou toma um cartão de forma errônea, escanteios marcados incorretamente, faltas anteriores em jogadas que resultam gol, pênalti ou expulsão, e algumas situações de bola parada antes da bola entrar em jogo. Então, acho que
vai impactar impactar menos os erros, né, que o juiz pode realizar durante o jogo, mas eu acho que Copa do Mundo não é hora de fazer laboratório, assim como teve amistoso do Japão, que o Japão fez o gol, quando o jogador ficou fora, eram 2 substituições, o primeiro saiu rápido, o segundo estava vindo, esperando o primeiro sair, ele achava que era 10 segundos depois que o primeiro saísse, mas é 10 segundos nas substituições total. E aí ele reclamou, porque ele falou, não, mas se eu sair em 10 segundos, e na jogada seguinte o Japão foi lá e fez o gol. Então, às vezes, o jogador ainda não está acostumado com a regra. A gente tem aqueles hábitos. E quem sair na frente, se adaptar primeiro a essas regras, vai poder fazer diferença. E às vezes vai ter aquele gol decisivo na Copa, que vai dar polêmica no final. Mas. Agora, tem algumas regras que já existem no futebol que elas são meio ali, né? O árbitro faz vista grossa, né? Tipo, tiro de meta, por exemplo. Tem um tempo ali pro goleiro bater o tiro de meta. Recuo de bola. Enfim, tem algumas coisas que o árbitro faz vista grossa. Então vamos ver se realmente eles vão colocar ali, né, de fato a regra para valer mesmo, essa questão dos 10 segundos. Ou se eles vão, não, passou 3, 4 segundinhos, deixa pra lá. Sabe? Então a gente tem que ver porque se realmente ele levar a sério essa coisa dos segundos, vai ter muito time prejudicado aí com o jogador fora por 1 minuto e muita coisa pode acontecer, né? E às vezes jogador importante, né? Um zagueiro, um escanteio que não tá na área. E se você pudesse, se alguém chegasse e pedisse sua opinião, Thiago, que regra você mudaria no futebol? O que você implementaria? Eu tenho muita regra na minha cabeça, meio maluca, que daria mais dinâmica no futebol. O que você mudaria? Puta, uma boa pergunta. Eu nunca pensei nisso, porque eu acho que o futebol tem gente que fala sobre tirar o impedimento, né? Cara, o impedimento ele é importante porque senão o campo fica muito grande, né, cara? Ou você diminui o campo, tira o impedimento, mas eu não gosto da ideia de ter um cara na banheira lá na frente esperando. Eu acho que além do impedimento dá uma compactação ali. E uma igualdade. Uma igualdade, exato. Ele compacta ali e é complexa a regra do impedimento, né? Tipo, taticamente falando, né? Você precisa armar o teu time, teu ataque, ter jogadores ali que saibam trabalhar na linha do impedimento, né? E você também trabalhar o seu atacante para isso também, né? Exato, então eu acho bem interessante taticamente o impedimento, sabe? E aí quando você tira o impedimento, você larga essa questão, tá? Bota um cara lá na frente, dentro da área lá, bicão pra frente, e o cara, né, dá uma casquinha lá de cabeça e faz o gol. Já com impedimento, o cara não consegue fazer isso, né? Então precisa ter uma estrutura tática para você furar as linhas, né? Para não entrar em impedimento, enfim. Cara, assim, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que hoje essas mudanças para dar dinâmica no jogo, eu acho que foram legais. Agora, as regras mais grossas ali, aquelas coisas mais fortes, ali não mudaria nada, não. Eu tenho umas regras meio doidas, assim. O impedimento seria uma delas. Eu acho que o mais gostoso do futebol é gol. Quanto mais gol, mais diversão. Que nem quando a gente teve aí Paris na final, que é muito emocionante. Gol daqui, gol de lá. Eu tiraria o impedimento, uma coisa, você vai me chamar de maluco. Eu tiraria o limite de substituição. Seria que nem futsal. Pode entrar, sair. Então imagina aquela falta decisiva, você põe o cara que é batedor de falta. Isso eu acho que poderia também. Poderia. Eu não sei se entrar e sair o mesmo jogador. Bom, também poderia. Eu acho que isso ia ser legal mesmo. Você falou, tem um cara que bate falta, bota ele. E taticamente, né? O jogo, tô ganhando, coloco esse jogador, estou perdendo, coloco esse. Foi escanteio, coloco 4 zagueiros lá pra cabecear. Eu acho que daria mais emoção. E a gente começaria a ver quem é técnico de verdade, quem consegue mudar a tática durante o jogo, né? Aí você teria mais formas de mudar a sua forma do seu time jogar em diversos e dar mais ritmo, né? Então, os 15 minutos iniciais do jogo você está com alguns jogadores, os 15 minutos finais você já mudou, já tá com outros. Ia exigir mais conhecimento tático e leitura de jogo do técnico, né? Quem sabe mais pra frente isso aconteça. Dá uma mudança bem drástica né, na estrutura do jogo.
Mas é interessante mesmo. É E a interessante. outra seria o cronômetro parar quando a bola sai, né? Então, tempo corrido mesmo, não dá mais. Quando a gente for mesmo mudando as regras, a gente sabe que não vai mudar, os árbitros não vão seguir a risca, como o tiro de meta, que já tem a regra, que o goleiro tem que bater rápido, ou quando ele pega a bola, ele tem que jogar rápido a bola, porque às vezes ele passa dos 5, 6 segundos lá e Uhum. ninguém fala É, nada. exato. Então, eu acho que devia ser, pô, a bola saiu para o cronômetro, que nem o basquete, o futsal, e a gente diminuiria, seria 30 minutos, não 45, né? Senão também não dá. Ah, E, por exemplo, lateral com a mão. É o único né, momento em que o jogador de linha pega a bola com a mão no lateral. Pra que precisa disso? Bota ali a bola no chão. Agora, mas aí se ele puder chutar, ele pode cruzar essa bola do lateral. Por que não? Tem cara que bota a bola com a mão, de lateral com a mão na área. Ah, são coisas que dá pra pensar. Não acho que ia estragar o jogo, não. Eu acho que o impedimento, não ter impedimento, estragaria o jogo. Embora você tenha uma opinião ao contrário, é, né? Que você acha que ia melhorar, que ia sair mais gol. gol. Mas eu acho que aí ia varzear, né? A É. gente sei lá, ia ficar. Botar três caras dentro da área lá e bicão pra E frente. se quem tiver o Euler ali que corre que nem É, doido. tiver o Peter Crouch lá de 2,10 m, aí fica um jogo feio, né? Entendeu? E se a gente fizer um balanço aí, quem você acha que tem mais risco de passar vergonha nessa Copa? Se a gente fizer, puto, que seleção você acha? Você já falou um pouquinho da Inglaterra. Quem que você acha que vem como favorito, mas Não, passar vergonha no ponto de vista de ser o saco de pancada, aí tem as seleções menores, né? Só que eu acho que quem tem mais condição de passar vergonha do tipo, pô, é uma puta seleção, tipo, né, por tradição, e vai. É o Brasil. O Brasil tem a maior chance de ser uma maior vergonha. Porque é o que eu falei. A gente é pentacampeão, tem jogadores que estão super bem nos clubes, mas como seleção a gente deve, né? Então pode ser que sim, a gente tome pau do Marrocos, tome pau no jogo seguinte, ou nos outros, e não classifique. Aí é a maior vergonha. Então, eu acho que a chance de expectativa e não atender e ser vergonha é o Brasil. é porque a chance também de se classificar e pegar uma Holanda e um Japão já no mata-mata a probabilidade é grande, né? E aí pegando um Japão e uma Holanda também é difícil passar, né? Então, e é isso. O Brasil vai sempre entrar na Copa do Mundo com a ideia de uma seleção favorita, o Hexa, que nós somos o único país com 5 títulos e ser eliminado na fase de grupo ou no primeiro mata-mata é vergonhoso, né, cara? Mas você sabe que tudo muda se no primeiro jogo já chegar com o Marrocos, ganhar de uns 2, 3-0, o ânimo já vai ser outro, a gente já vai comentar diferente do Brasil. O Brasil tem, como eu falei, tem um teto que não tem limite. Então, eu acho que também esse primeiro jogo vai decidir muito quem vai ser o Brasil, não só para os jogadores, mas também para a torcida, né? Assim, o jogador, os jogadores e o time, de uma maneira única, né, precisa de confiança, tá? Jogador sem confiança, ele não rende. Pode ser o maior craque, mas se ele não confiar, não tiver a confiança do grupo, do técnico, da torcida, ele não vai render. E o time em si também, tá? É claro que uma vitória contra o Marrocos, de repente uma vitória legal de 2, 3-0, jogando bem, dá essa confiança pro restante. Só que também uma derrota pode servir de lição, Como foi para a como Argentina. foi para a Argentina. Opa, perdemos para a Arábia, né? Acho que os jogadores da Argentina chegaram a ficar, se a gente não jogar, se a gente não botar o coração aí na ponta da chuteira, não vai. E aí os caras jogaram pra caramba os jogos seguintes, né? Foram campeões. Então, assim, talvez uma derrota não seja o fim do mundo. Seja pro Ancelotti ver o grupo, ver o time, os 11, fazer mudanças. Eu não acho que nem tá tudo tá ganho, por se ganhar muito bem, e nem tá tudo perdido, tá? De repente uma derrota no primeiro jogo pode ser uma lição. Então, assim, tudo a gente tem que esperar ver como que o time reage. É o que eu falei, confiança é importante, tá? Então, você já sair ganhando, só que também não pode achar que tá tudo bem porque ganhou do Marrocos. E como também se perder do Marrocos, tá tudo perdido. Então a gente vai ter que sentir.
Vai ter que sentir ali durante os jogos e ver como o time vai reagir, principalmente do primeiro pro segundo jogo, tendo derrota ou vitória. Aí dá pra ter uma ideia de como vai ser o restante. E a gente fazendo a última análise pra gente fechar desse Brasil. Quem você achou que foi a maior perda? Foi o Militão, o Wesley? Quem se lesionou? O Estevão? Quem é uma promessa que pode surgir ali que ninguém tá falando, como o Endrick? Ou você acha que os grandes nomes que não estão performando, como o Rafinha, o Vini Júnior, ainda tem esperança? Como você vê essa seleção? Eu acho que realmente a maior perda foi o Estevão, que era o cara do meio de campo que pensa, que é um cara que muito próximo do que o pessoal espera do Neymar. Que é aquela jogada genial, né? Ele é esse cara, né? E eu acho que quem pode surpreender e eu acho que vai acabar conquistando uma vaga é o Endrick. Que o Endrick ele vem com uma fome de bola, cara. Eu não acho ele um craque, mas ele tem estrela, né? Ele tem ali uma energia em torno dele de que a bola sobra pra ele, ele faz o gol. E é um moleque que tá querendo muito, né? Tá com. Eu vi uma matéria esses dias de como ele se cuida, né? No dia a dia. Então é um cara que vai abraçar a Copa do Mundo como o torneio da vida dele, que deve ser assim, né? Quem não quer estar na Copa do Mundo, né? Mas tem caras que já são a segunda Copa do Mundo, terceira, e a dele é a primeira, e ele tem tudo para ser destaque. Então eu acho que ele vai pegar isso para ele, e eu acredito muito no Endrick nessa seleção, cara, de entrar ali, meter um gol, de repente sair titular na outra, conquistar a vaga dele. Eu acho que esse é a minha ideia da seleção. E aí, e o Mbappé e o Yamal, você acha que são os grandes nomes mesmo para Ah, essa sim, Copa? sim. O Yamal tá com um probleminha físico aí, mas eu acho que ele vai ficar bem. É molecão, vai recuperar rápido. Mas, cara, pra mim, esses dois jogadores hoje estão acima de todos os outros. Todos os outros. Você pode pegar aí qualquer jogador de qualquer clube e qualquer seleção, principalmente na seleção, né? Que o Mbappé na seleção ele voa com aqueles caras todos do lado dele, né? É... E o Yamal, cara. Pra mim, esses dois, se eles estiverem focados, não se perderem, né? Na questão do oba-oba da Copa do Mundo, vão arrebentar. Eu vejo muita gente falando do Mbappé, do Yamal, mas acho que o Olise vem forte também para essa Copa, para surpreender. Ninguém tá falando lá na França, mas ele acho que também vai surpreender. Mas eu ainda acredito que o Yamal vai ser o destaque dessa Copa, mesmo lesionado e vindo de lesão, sem ritmo. Acho que é um cara que tem, acho que esses dois nomes. O Mbappé não tá me trazendo muita confiança aí. Porque o Mbappé tem uns caras do lado dele ali que é absurdo, né, cara? Dembélé jogando pra caramba. Tem vários outros jogadores ali que estão super bem nos clubes, estão em final de temporada, mas estão bem fisicamente. A seleção da França é a que menos sofre fisicamente, né? De baixas e tal, né? Então, eu acho que a França vem forte como conjunto. Porque, cara, quando você tem um talento, você tá bem, e você tem uns craques do seu lado, pô, é só se posicionar. A bola vai chegar linda pra você. Tiagão, acho que a gente conseguiu chegar ao fim dessa análise. Demos a cara para bater, então, como a gente falou, é uma caixinha de surpresa. Muita gente vai falar com a gente: vocês falaram e não aconteceu. Vocês falaram e aconteceu isso. Mas é o que a gente fala, são análises, nem tudo vai dar certo. Então, são surpresas que vão acontecer e por isso que é a magia da Copa do Mundo, né? Então, esse torneio com poucas partidas, um detalhe muda tudo, as regras mudaram, uma defesa, um pênalti, uma expulsão, uma mordida, uma cabeçada, um gol aos 90 minutos, como a gente falou do Japão. Então, quem será campeão a gente não sabe, quem será a zebra, quem vai decepcionar. Mas nos próximos episódios a gente vai falar porque a gente vai saber já a resposta disso. E se você também quer ser um comentarista, quer sentar aqui na mesa e conversar com a gente, como falar sobre essa Copa do Mundo, brasileiro, manda mensagem pra gente. Queria que você deixasse suas redes sociais, suas considerações finais, Thiago, e sua esperança para essa Copa. Pessoal que quer me seguir aí, segue @Barcelos com 2 L's na rede. Estamos na Meiuca aqui, segue o Na Meiuca, você que está vendo a gente pela primeira vez. É um canal que a gente está
focado em falar de bastidores, de resenha de futebol e Copa do Mundo agora batendo na porta. Como você disse, Copa do Mundo é um momento mais fascinante para quem ama futebol. Tudo pode acontecer, a gente vê os craques, a gente vê revelações. Então, assim, a gente vai falar bastante de Copa nesse mês. Mas segue a gente que a gente sempre vai ter um convidado legal aqui para falar de futebol. E é isso, Renato. Vamos ver, a Copa começa hoje, né? Eu não sei quando esse episódio vai pro ar, mas enfim, hoje é o dia da estreia da Copa, África do Sul e México. E vamos ver, tô torcendo pro Brasil aí ir bem, mas principalmente torcendo para ter grandes surpresas aí do futebol, que é isso que é a graça. Então, agradecer muito sua presença, agradecer quem viu a gente até o final. Se você ficou até o final, fez sentido essa entrevista para você, compartilha com os amigos. Começa a criar também essas expectativas, essas análises, o que seu grupo de WhatsApp acha que vai acontecer. Coloca lá nosso podcast, clica aqui, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios, segue o nosso canal, segue o nosso Instagram, que a gente coloca cortes de outros canais, que é muito importante. E um clique seu é muito importante para a gente crescer com esse canal que está começando agora, mas a gente sabe que vai longe. Assim como a gente espera que o Brasil chegue longe nessa Copa do Mundo. A gente não tem grandes esperanças, mas quando a bola rola, a gente vai torcer e torcer muito. Assim como o Fernando Diniz não era o meu técnico preferido lá no Corinthians, mas eu torço por ele e vai dar certo. E a gente vai ser campeão da Libertadores, assim como espero que o Brasil seja, para dar emoção e alegria para esse povo brasileiro. Então, Tiagão, mais uma vez, obrigado. Obrigado Valeu, Renato. Tico, que está aí nos bastidores, emprestou a camiseta, ao SampaCast por ceder esse estúdio pra gente, a The Sampa. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Valeu, pessoal.